Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna. Muito boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Eu me chamo Gora Krishnadas e agora nós iremos dar continuidade à leitura deste fabuloso livro chamado Bhagavad Gita, desta grande obra, uma obra milenar, com seus aproximadamente 5.000 anos de existência. A Bhagavad Gita, ela tem 5.000 anos, mas o seu conteúdo, ele é atemporal. E apesar dele estar presente dessa forma literária há 5.000 anos, antigamente, né, antes disso, ele já existia através da tradição oral. Então, não é que a existência da escrita, a existência dessa literatura seja necessariamente um avanço assim humano, né? Na verdade, a existência da escritura, a existência da literatura, ela existe por conta de uma dificuldade que nós temos atualmente de gravar, de memorizar instruções. Então, a gente tem uma memória cada vez mais curta e ela vai se tornando cada vez mais curta de acordo com o tempo, e isso faz com que exista a necessidade da terceirização da nossa memória, certo? Então, a gente terceiriza os nossos sentidos, a gente precisa de artifícios para poder, assim, utilizar nossos sentidos como substâncias, né, entorpecentes, não necessariamente, digamos assim, ilegais, mas também substâncias que a gente utiliza no dia a dia, como açúcar, como assim, muita pimenta, sal, essas coisas, né, que vão aflorando os sentidos, né? Café, as pessoas são muito viciadas em café, e várias outras coisas, né? A gente também terceiriza a nossa memória através da necessidade
de se guardar cada vez mais conteúdo, vocês devem lembrar que antigamente os celulares tinham uma capacidade de armazenamento pequeno, né? E hoje em dia, os celulares precisam de armazenamentos cada vez maiores. Um celular com menos de 128 GB de memória já não suporta mais a necessidade de tanto conteúdo que a gente guarda. E daqui para frente vai cada vez mais aumentando. E hoje em dia nós terceirizamos, além do nosso corpo, da nossa mente, né, da nossa memória, agora a gente terceiriza também a inteligência. Nós temos uma tal de inteligência artificial para que nós possamos fazer de forma, digamos assim, entre aspas, simples. Na verdade é muito simples, porque você bota lá um texto e a arte, entre aspas, é uma arte, né? Uma forma de arte, ela é produzida. Então, temos agora a nossa terceirização da inteligência. Se nós queremos fazer uma equação matemática, é só botar lá que já vai sair o resultado. Se a gente quiser fazer o nosso TCC, é só colocar na inteligência artificial. Agora tem as imagens e, por último, nós temos os vídeos. Agora tem um novo artifício da mesma empresa que criou o ChatGPT. Agora nós temos o Sora, que é um site que ainda não está disponível para o público em geral, mas que produz vídeos através da inteligência artificial. Então, tudo começa aqui, né, há 5.000 anos atrás, com a nossa dificuldade em guardar instruções, guardar informações. Então, cada vez mais nós vamos precisando terceirizar aquilo que nós somos. Então, lendo a Bhagavad Gita, como ela é, ou como ele é, hoje nós iremos ler o verso de número 42, que é o nosso... Não, tem o 42, ainda tem alguns, vai até o 46, para nós terminarmos. Então, antes de ler, necessariamente, o verso, vamos cantar nosso mantra de reverência a Vasudeva, que é o mesmo que Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chukshum Umiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swamiti Namne Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namne. Vou dar aqui um alô, primeiramente, para nossos amigos do Instagram. Tem o meu amigo aqui, Lokanata, e aí pro Abudi, tem o Yarle, Hare Krishna Yarle, vi que você mandou umas mensagens. Ainda não tive tempo de responder, mas irei responder. Temos a Fernanda Marques também, nossa querida Bhaktin Fernanda Marques. Temos a Ana Marques também, agora temos duas Marques. Temos o Caco Conde, que eu acho que eu não conheço, e a Rosa Jara. Eu acho que eu não conheço o Marco nem a Rosa. Se puderem mandar aí nos comentários quem vocês são, de onde vocês são, se já vieram aqui no templo, vai ser bem legal, tá bom? Então... o verso de número 42 do primeiro capítulo diz o seguinte: Doshayetai kula ganam varnasam karkarakaihi utsadyante jati dhamma kula dharmas shaswataha. Novamente, Doshayetai kula ganam varnasam karkarakaihi Utsadyate Jaidar Mahakula Dharmascha Shasvataha. A tradução é o seguinte: pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e, deste modo, originam crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Como quem está acompanhando a gente sabe que a gente está no primeiro capítulo e Arjuna está dando uma série de argumentos para não lutar na batalha de Kurukshetra. E hoje o argumento que ele vai utilizar é um argumento muito bom, porque no verso passado ele falou, né, que na verdade há 2 versos passados ele falou que a batalha
iria gerar um grande colapso na sociedade, porque muitos homens, né, morreriam ali e na sociedade em geral haveria um desequilíbrio, pois, assim, né, pode parecer um tema polêmico, mas na verdade não é, pois nós sabemos assim que existe biologicamente uma diferença entre a estrutura física entre o corpo feminino e o masculino, e realmente os homens têm mais essa propensão para as atividades bélicas, né? Atividades de luta, atividades que necessitam de uma força, né? Realmente uma força maior. Então, dessa forma, desprotegendo as grandes sociedades naquela época, Arjuna fala que dessa forma as sociedades se tornariam mais propensas a ataques. Então, através do ataque de outros homens, né? Assim, então, Arjuna, ele fala que essa grande matança faria com que a proteção das cidades contra o ataque de outras sociedades se tornaria algo corriqueiro, né? Aí ele fala que desses ataques haveria um aumento de população indesejada, porque não haveria mais ética, não haveria mais uma segurança, então haveria uma crescente uma crescente onda de violência nas sociedades. Então, Arjuna está continuando, né? Ele fala que pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar, a gente pode falar também, né? Aquelas pessoas que têm um intuito maldoso para com a sociedade, o que acontece, né? Todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. E o significado de hoje de Prabhupada diz o seguinte: os projetos comunitários para as 4 ordens da sociedade humana, combinados com as atividades para o bem-estar da família, conforme estabelecidos pela instituição do Sanatana Dharma ou Varnashram Dharma, são planejados para capacitar o ser humano a alcançar sua salvação última. Portanto, a ruptura da tradição Sanatana Dharma por líderes irresponsáveis produz o caos nesta sociedade. E em consequência do que as pessoas esquecem a meta da vida, Vishnu. Em consequência do que as pessoas esquecem da meta da vida, Vishnu. Tais líderes são chamados cegos, e as pessoas que seguem semelhantes líderes, com certeza, serão conduzidas ao caos. Que significado forte, né? Um significado curto. A gente vai ler depois mais um verso, mas eu vou só comentar aqui em cima do comentário de Prabhupada, porque, assim, às vezes a gente, como eu comentei no início, esse livro, ele tem 5.000 anos, isso aqui aconteceu há 5.000 anos, numa outra era, no final da era de Dwapara Yuga, então nós não devemos fazer uma relação tão direta com a nossa sociedade atual, né? Isso se chama anacronismo, se eu não me engano, né? É isso, né, Krishnamai? Anacronismo, né? Que a gente pegue digamos assim, uma estrutura, um contexto social de algum tempo atrás, imagina, de 5.000 anos atrás, e vamos tentar, assim, comparar com o nosso contexto atual. Isso não é possível. Então, o contexto daquela época, de 5.000 anos atrás, era bastante diferente. Naquele contexto, nós tínhamos uma estrutura social bem estabilizada, chamada de estrutura védica, ou estrutura Varnashram, ou estrutura de Sanatana Dharma, como o Prabhupada colocou aqui. E qual a diferença entre Varnashram Dharma e Sanatana Dharma? Há uns 3 dias atrás, a gente falou bem brevemente sobre Varnashram Dharma, mas é importante nós falarmos novamente, até para os que ouviram, que possam, assim, fixar essa ideia na mente, tanto para aqueles que ainda não conhecem. Porque Varnashram Dharma, sinceramente falando, se nós fôssemos fazer uma conversa formal agora, para tentar, assim, definir qual a primeira meta que nós devemos alcançar na nossa vida, na caminhada espiritual, a gente falaria Varnashram Dharma. E por que eu falo isso?
Porque o Varnashram Dharma significa nós procurarmos qual é a nossa natureza, onde que nós devemos atuar neste mundo. Porque, assim, cada pessoa tem um certo tipo de tendência. Tem pessoas que são mais ativas, tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que são mais, digamos assim, mais sensitivas, tem pessoas que são mais duras, não no sentido ruim, né, mas pessoas mais impositivas. Então, nós temos uma gama muito grande de pessoas. E Krishna, ele nos deu de presente assim, uma estrutura social onde todas as pessoas possam se encaixar. E dessa forma, quando a pessoa está bem encaixada dentro da sociedade, ela vai poder atuar de uma maneira relevante para a sociedade e também ela vai poder atuar de uma maneira mais, digamos assim, mais favorável para seu avanço espiritual. Porque, assim, futuramente, lá no capítulo 3, 4 e 5, Krishna vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar que Arjuna, ele não deve abandonar o campo de batalha. Por quê? Porque através daquela atividade no campo de batalha, através daquela guerra, ele poderá atingir a sua, digamos assim, o seu avanço espiritual. Isso pode parecer um pouco estranho, porque a gente geralmente separa o que é espiritual e o que é material. Tudo bem, realmente existe uma disparidade, existe um mundo espiritual, nós estamos no mundo material, porém, para nós alcançarmos o mundo espiritual, a gente precisa primeiro entender muito bem como funciona esse mundo material e como nós devemos atuar nele. Então, quando a gente entra numa sociedade védica, quando a gente entra, né, na ISKCON, quando a gente começa a conhecer o movimento Hare Krishna, a gente precisa entender, primeiramente, sobre assim, as questões filosóficas mais básicas, sinceramente falando, porque se a gente for procurar um conhecimento mais, digamos assim, mais sublime, etc., a gente pode acabar se confundindo, achando que pode acontecer duas coisas. Primeiro, a gente pode achar que a coisa é muito grande, é muito longe e que a gente ainda está tão distante, isso pode trazer um certo tipo de frustração. E outra coisa é que a gente pode ficar tão apegado também a esses pontos mais filosóficos avançados e acabar deixando de lado o que existe de mais simples e o que é o que a gente tem que buscar. Porque, assim, a Bhagavad Gita, ela explica que avanço espiritual significa saber se relacionar. No final das contas, a relação que a gente busca é nos relacionarmos com Deus. Mas para nós nos relacionarmos com Deus, a gente precisa primeiramente conseguir nos relacionarmos com as pessoas que estão ao redor da gente. Porque imagina, se a gente não consegue tratar bem as pessoas, não consegue compreender, se a gente não consegue ser tolerante, quando a gente conhecer a Krishna, a gente não vai conseguir entendê-lo de uma forma real e a gente pode acabar não tendo a experiência devida. É claro que para uma pessoa conhecer Krishna, ela tem que estar num nível mais absurdo, assim, mais avançado de pureza. Mas para isso, a caminhada é gradual. Então, voltando ao Varnashram Dharma, o Varnashram Dharma é o primeiro ponto para nós trilharmos o caminho da espiritualidade, para a gente poder conhecer a Krishna. E isso quem fala é uma conversa, na verdade. Isso que eu estou falando, né, sobre Varnashram Dharma, foi uma conversa que existiu há 500 e poucos anos atrás entre o último avatar de Krishna, chamado Chaitanya Mahaprabhu, com um amigo e um discípulo chamado Ramananda Raya. Foi uma conversa que foi escrita, ela está bem detalhada no livro chamado Chaitanya Charitamrita. Então, Chaitanya pergunta, Ramanandarai, qual que é a meta última da vida? E Ramanandarai começa justamente falando com o Varnashram Dharma. Depois ele vai falando de vários e vários outros degraus, porém, o primeiro ponto é Varnashram Dharma. Então, vamos falar agora sobre Varnashram Dharma. Sim, a Krishna Mayu vai fazer um adendo. É só que, para dizer que essa conversa também está no livro de Gurudeva, Os Segredos da
Boa, boa. Quem tiver interesse em conhecer essa conversa, ler essa história entre Ramananda Rai e Chaitanya Mahaprabhu sobre a meta última da vida, tem um livro chamado Segredos do Amor a Deus, que é de autoria de Chandramukha Swami. Tá tudo muito bem detalhado lá, ele faz também uns comentários muito interessantes. Então, quem quiser saber qual a meta última da vida, leia esse livro, Segredos do Amor a Deus. Quem quiser, manda uma mensagem aí, pode mandar no chat depois que a gente disponibiliza o link para adquirir esse livro. Ele é muito bom. E é um diálogo, assim, que você só é uma crescente, é um redemoinho, assim, é um furacão que vai te jogando para cima e você cada vez mais vai ficando mais, digamos assim, encantado com essa conversa. Então, Varnashram, são duas palavras. E ela completa, é chamada de Varnashrama Dharma, né? Varna é a primeira palavra, Ashram é a segunda palavra e Dharma é a terceira palavra. Dharma a gente já sabe o que significa, né? Vamos traduzir como dever, vamos traduzir como natureza, ok? Dharma é tudo aquilo que é inerente ao ser. Qual é o Dharma da água? É molhar. Qual é o Dharma do fogo? É produzir calor e produzir luz. O fogo nunca vai molhar. A água nunca vai... Assim, se a água estiver muito quente, ela vai queimar, mas ela só vai queimar porque ela entrou em contato com o fogo, né? Com o calor. Então, a água, ela sempre vai molhar. E por mais que a água queime, assim, com muito calor, mesmo assim ela vai molhar. É o Dharma dela. Qual é o Dharma do vento? É refrescar, é fazer o movimento, né? Ele vai agora, né, tá ventando aqui, então as folhas vão se mexer, né? Então, qual é o Dharma de um policial? É proteger. Qual é o Dharma de uma pessoa da área da saúde? É cuidar. Temos aqui o Bhakta Adriano, botou aqui, estou de plantão. Então, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo o seu Dharma. Então, aí você, né, que está acompanhando aí de casa, aí do seu celular, escreva aí qual você acha que é o seu Dharma. Coloca aí, meu Dharma é esse e aquele. Vocês podem botar depois, né? Porque agora eu vou falar quais são os Dharmas sociais que Krishna nos revela. Ele fala de quatro ashrams, por isso que se chama Varnashram, né? A primeira palavra é Varna, a segunda é Ashram. Dharma a gente já sabe o que é. Então, Varna está relacionado àquilo que a gente tem propensão a fazer em termos de profissão mesmo, assim, em termos de... Eita, o vento está hoje bem forte aqui. Está cumprindo o seu Dharma. Então, qual que é o primeiro Varna? Vamos fazer uma analogia, que é apresentada no Srimad Bhagavatam. Imagina o corpo, né, de um ser humano. Nós temos um ser humano, né, um ser humano assim, saudável, né, duas pernas, tem um tronco, tem dois braços e uma cabeça. Se uma pessoa não tiver essa estrutura, ela vai ter dificuldade para poder exercer certas tarefas. Claro, né, hoje em dia existem próteses, existem fisioterapias que podem ajudar, isso não impede, né? Inclusive, nos supermercados, assim, eu sempre vou fazer compras aqui para o templo, sempre tem uns caixas, assim, que tem umas pessoas que têm uma certa, assim, deficiência, eu acho que pode usar essa palavra, né? Mas uma pessoa mesmo, que nasceu assim, sem nenhuma deficiência, ela vai ter essa estrutura. Então, os Varnas são como um corpo que funciona para o avanço espiritual, o avanço da sociedade, o avanço espiritual. Então, nós temos uma cabeça, né? Nós temos a cabeça e a primeira parte do Varna, a gente vai começar por cima, são os Brahmanas, ou Brahmanes. Então, são pessoas que têm mais uma tendência assim, introspectiva, são pessoas filosóficas, são pessoas meditativas, são pessoas que têm facilidades em pegar um livro e sair lendo, assim. E então, são essas pessoas, assim, né, que são os Brahmanas. Os Brahmanas, numa sociedade védica, eles moravam na floresta, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de contato
com as cidades, nenhum tipo de contato assim com a sociedade em geral. Qual era o objetivo deles? Ficar na floresta. Eles são chamados de gurus, ou mestres espirituais. Então, os jovens, a partir dos 5 anos, iam morar com esse guru na floresta, no Gurukula, e eles ficavam ali até os 25 anos, assim, passavam 20 anos com aquele guru, e naquela época, realmente era algo assim bem intenso, né? No final do dia, não é igual hoje em dia, né? Que os pais deixam na escola e depois vão buscar, não. Deixava com o guru e só ia buscar lá depois de bastante tempo. Então nós temos essa cabeça, né? Que são as pessoas pensantes que vão ficar direcionando a sociedade. E os brahmanas, eles são necessariamente pessoas completamente conscientes de Krishna, são pessoas puras, são pessoas com um nível de avanço muito grande. Inclusive eram pessoas que tinham até poderes místicos, né, naquela época. Então, os brahmanas são a cabeça. Agora, vamos para os braços, né? Não, vamos para os braços, né? Os braços são o que a gente chama de kshatriyas. Por quê? Porque os braços, eles têm a capacidade de nos proteger. Então, os braços, eles são representados pelos kshatriyas, que nós temos agora o exemplo dos militares, dos administradores, tem mais um que eu esqueci, mais um grupo. Mas são essas pessoas que vão organizar, são os políticos, isso, militares, políticos, administradores, que antigamente, na era védica, era uma pessoa só, né? Não existia diferença entre esses três pontos, né? A administração, o exército, né? Os policiais e a política, era uma coisa só. E uma questão, só para a gente lembrar, que o Brahmana, ele é guiado pelo modo da bondade. Quem tiver depois dúvidas sobre os 3 modos da natureza, pode mandar aí. Mas os Brahmanas, como eles são devotos muito avançados, e eles são grandes yogis, e eles são conscientes de Krishna, eles estão sendo guiados pelo modo da bondade. Ok, já fomos na cabeça, Brahmanas, modo da bondade. Braços, proteção, aquela coisa de militar, e já é uma pessoa que já é envolvida muito pelo modo da paixão. E a gente sabe que o modo da paixão é a Rajaguna, é o fogo, é a força, digamos assim, aquela pessoa que tem um impulso muito grande. Então, essa pessoa que tem essa tendência ainda de estar no modo da paixão, a pessoa, ela não vai conseguir meditar, ela não vai para a floresta, ela não vai sentar numa grama coxa e não vai ficar lendo, assim, de uma forma tão profunda, o Srimad Bhagavatam, não vai pegar a Bhagavad Gita para ler de forma tão profunda, mas é uma pessoa que tem essa tendência a administrar, essa tendência a proteger. E essas pessoas estão sendo ligadas pelo modo da paixão, e na era védica, os kshatriyas, eles tinham seus mestres espirituais, que eram os brahmanas, e tinha uma questão. Os brahmanas, eles não recebiam nenhum tipo de salário, não recebiam nenhum tipo de dinheiro, nada financeiro, para que eles não se corrompessem. Então, eles viviam de uma forma assim, bem mendicante mesmo. Então, os militares, eles, quando precisavam tirar alguma dúvida, eles procuravam os brahmanas, né? Então, os brahmanas são a cabeça, os kshatriyas aqui os braços, e nós temos o tronco, que é o que mantém todo o corpo. Então, imagina, o que acontece? O corpo, ele é mantido, tem os órgãos, né? Tem os órgãos internos. Então, o que mantém o corpo na sociedade são os vaishyas. Vaishyas são pessoas que estão mais ligadas com o modo da paixão, mas ainda tem uma influência do modo da ignorância. Tem uma mistura ali. Os vaishyas são considerados os comerciantes. Mas vamos fazer um adendo aqui, porque o comércio hoje em dia é muito diferente do comércio feito na era védica, há 5.000 anos atrás. Hoje em dia o comércio, não estou criticando, não estou fazendo nenhum tipo de... não estou levantando nenhuma bandeira, né? Mas o comércio hoje em dia é o quê? É comprar por 1 e vender por 2. Hoje mesmo eu fui comprar uma coisa
E eu gosto muito de cubo mágico, né? Aqueles cubos mágicos. E eu vi um que eu quero muito, assim, ele tem 5 por 5, né? Aquele normal são 3, né? Tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas tem um que é 5 por 5. Aí eu tenho 3, tenho 4 e eu tô querendo 5. Eu cheguei lá e tava um valor absurdo. E eu sei que se eu for na internet, num site aí, eu vou conseguir por muito menos que a metade do preço. Então, hoje em dia, comércio, a gente tem essa característica. Comércio é comprar por 1 e vender por 2. Mas na era védica não era isso, não. Os Vaishyas, eles estão mais preocupados em manter a sociedade. Os Brahmanas, no modo da bondade, estão interessados em direcionar a sociedade. Os Kshatriyas vão proteger a sociedade. E os Vaishyas vão manter a sociedade num sentido de dar para a sociedade aquilo que precisa. E o que é que precisa? De alimento, precisa de transporte. Enfim, o Vaishya, ele vai se preocupar com a mobilidade, com a manutenção. Então, o Vaishya, ele recebe, sim, o recurso financeiro, mas uma característica do Vaishya é que ele é muito caridoso, ele está sempre dando, assim, ele está sempre... Porque ele recebe, sabe? Ele recebe valor financeiro, diferente dos Brahmanas. Os Brahmanas nunca que vão aceitar nenhum tipo de dinheiro, assim, um tipo de salário. Eles aceitavam doações, claro, mas não tinha salário. Os Kshatriyas, muito menos. Assim, os Kshatriyas, eles eram muito poderosos, mas para eles não se corromperem, não existia também o tipo de relacionamento que existe hoje em dia, né? E a gente sabe que a política, a corrupção corre solta por conta justamente disso, porque o dinheiro vai corromper. Não existia isso na era védica. E os Vaishyas, eles têm essa abertura para receber, porque eles estão ali no modo da bondade, no modo da paixão, no modo da ignorância. Então eles recebem muito e eles dão muito também. Isso é algo curioso. Então os Vaishyas são isso, são as pessoas que vão cuidar da alimentação, do transporte, enfim, vão fazer grandes construções, né? Urbanismo, etc. E nós temos as pernas da sociedade. E as pernas da sociedade são considerados os Shudras. E os Shudras, eles são pessoas que não têm nenhuma facilidade, assim, não têm uma tendência ao estudo, não têm essa tendência a se envolver com dinheiro, porque quando recebe o dinheiro não sabe gastar, vai se poluir. Então é uma pessoa que não tem essa abertura para receber nenhum tipo de grandes quantidades de dinheiro como os Vaishyas, não tem habilidades administrativas, não tem habilidades políticas, não tem habilidades militares, não tem esse impulso, e muito menos é uma pessoa tão filosófica. Porém, os Shudras, eles são as pessoas que têm uma força, assim, uma força de ação muito grande, diferente dos Kshatriyas. Mas eles têm uma força de ação e eles são muito bons em habilidades manuais. São artesãos, são pessoas que vão trabalhar no campo, são pessoas que vão trabalhar na cidade, assim, prestando um serviço. E uma coisa curiosa é que os Shudras, eles têm essa, assim, a abertura para ganhar salário, porém, uma das características dos Shudras é que eles precisam ter uma vida familiar, porque uma pessoa que não tem controle com seus gastos, quando ela não tem, assim, não tem uma, digamos assim, não estou conseguindo achar a palavra, mas é um controle, né? Com os gastos, é uma pessoa que acaba se degradando. Então, é uma pessoa que tem família para poder, assim, manter a sua família e também não se degradar. Principalmente em questões de casamento. A pessoa ela precisa se casar, precisa ter uma vida regulada. Isso, regulação é a palavra que eu estava falando. Agora, vamos aos adendos, né? Hoje em dia, a gente pode achar que os Shudras, eles, assim, são inferiores, tem alguma coisa nesse sentido. Mas imagina um corpo sem as pernas. Assim, sendo sincero com vocês, né? Imagina os Vaishyas sem ajudantes, né? Os comerciantes, sem as pessoas que vão fazer, digamos assim, uma pessoa que trabalha no mercado, né? Ele administra ali o mercado, mas ele tem que fazer tudo dentro do mercado. Não vai ter condições, né? Imagina um Kshatriya
sem ajudantes também na sua profissão. Então, uma sociedade, ela não existe sem os brahmanas, não existe sem os kshatras, não existe sem os vaixas e não existe sem os shudras. Então, todo o varnashram é necessário, tá bom? E eu vou falar uma coisa curiosa, né? Porque a gente faz um anacronismo muito grande. Hoje em dia, a gente acaba achando que os shudras são pessoas, assim, menos favorecidas, mas uma coisa curiosa é que os shudras, uma da característica deles é que eles são prestadores de serviço. Então, hoje em dia, a gente vê advogados, engenheiros e até médicos como, assim, o suprassumo da sociedade, né? Isso vem ali dos séculos passados. Porém, uma coisa curiosa é que essas três profissões, dentro desse conceito do Varnashram, são profissões que estão relacionadas com os shudras, porque são pessoas que são prestadoras de serviço, tanto os advogados, quanto os engenheiros, quanto os médicos. Então, existe uma ideia bastante errada sobre o que são os shudras. Claro, né? Se a pessoa ela tem uma clínica, se ela tem um escritório de advocacia, aí é diferente. Mas uma pessoa que vende o seu trabalho para uma outra pessoa, isso é considerado shudra. Então, um advogado que apenas... Não que isso seja ruim, assim, eu não estou nem falando, né? Obviamente não é ruim ser advogado, nem médico, nem engenheiro. Mas são pessoas que, dentro do Varnashram, são considerados shudras, sim. Ok? E outra coisa, como eu já falei, não devemos fazer um anacronismo com outras profissões. Porque hoje em dia, os militares de hoje em dia, em comparação aos militares da era védica, são completamente diferentes, né? Nem se fala, os brahmanas, eu até vi aqui que tem uma pergunta, eu vou ler, o Yarli perguntou, ainda hoje existem brahmanas ou com o passar do tempo tudo mudou? Sim, tudo mudou, não existem brahmanas puros, porque uma das características dos brahmanas é que eles faziam grandes cerimônias sacrificiais, e essas cerimônias elas são proibidas de serem feitas atualmente, porque não existem sacerdotes qualificados suficientemente para que existam esses tipos de sacrifícios como eram feitos antigamente, tá bom? E não é só a questão dos brahmanas, todos os varnas, eles são diferentes hoje em dia. Aí o Yarli faz outra pergunta. O que fazer quando se é uma pessoa muito impulsiva nos dias de hoje? Assim, depende do estado em que a pessoa está. Boa. Essa pergunta do Yarli vai fazer um gancho com a segunda parte. Porque no começo a gente falou o que é o Dharma, são as tendências, são as naturezas. Isso se chama Dharma, né? Porque a gente está falando sobre Varnashram Dharma. A gente começou por trás. A gente falou sobre Dharma, falamos sobre Varna, que são as quatro classes laborais da sociedade, Brahmanas, Kshatriyas, Vaixas e Shudras. E agora o Yarli fez essa pergunta. O que fazer quando se é uma pessoa muito impulsiva nos dias de hoje? A gente vai entrar agora na terceira parte, que é explicar o que são os ashrams. Ashram chega no inglês como shelter, que significa abrigo. E tem algumas variações no sânscrito. Tem até aquele mantra que é bastante famoso, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Então, Sharanam vem de abrigo também tem Sharanagati, tem um livro muito bom chamado Sharanagati, que também tem essa conotação de abrigo. Então, ashram significa abrigo. Existem dois tipos de abrigo, o abrigo externo e o abrigo interno. Quando uma pessoa ela chega nesse ponto e faz essa pergunta que o Yarli fez, né? O que fazer quando se é uma pessoa muito impulsiva nos dias de hoje? Aí a pessoa fala, eu vou lá com os Hare Krishnas e vou começar a ler a Bhagavad Gita, vou começar a cantar japa, vou ver as aulas de Prabhupada, vou ler eu já falei ler a Bhagavad Gita, etc. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que saber qual ashram, qual tipo de abrigo a gente tem que procurar. Primeiro, procurar abrigo do mestre espiritual. Então, eu falei que tem a proteção, o abrigo interno e o abrigo externo. O abrigo externo é o que, assim, eu particularmente escolhi fazer. Sair da casa, né, onde eu morava, casa da minha mãe, eu tinha 20, 21 anos,
e fui morar num templo. Hoje eu tenho 22, eu tenho 28, quem dera ter 22, não, brincadeira. Hoje eu tenho 28 e ainda estou morando em templo. Então esse é o tipo de proteção externa. Então eu estou num ambiente que tem deidades, que tem outros devotos, que tem Tulasi, que tem Mangalarati, tem tudo isso. Então esse é o tipo de abrigo externo. É um abrigo positivo? Muito, mas não é o abrigo mais importante. Tem o outro tipo de abrigo, que é o abrigo interno. Então, o abrigo interno é quando a gente vai se proteger de nós mesmos e proteger o mundo da gente. Porque quando a gente começa a se perceber como pessoa, como um indivíduo dentro da sociedade, a gente começa a perceber que a gente tem certas falhas, certos defeitos, certos impulsos. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer uma lavagem cerebral, assim, no sentido bom da palavra. Porque a gente às vezes vê lavagem cerebral como uma coisa ruim, mas se o nosso cérebro está muito sujo, nossa mente, né, nesse sentido, nosso coração está sujo, a gente precisa fazer uma limpeza. Então, esse segundo tipo de ashram, ele é importante. Aí agora vamos para os 4 ashrams que existem. A gente falou sobre os 4 varnas, agora a gente vai falar sobre 4 ashrams. Eu sei que já passou aqui o tempo, mas esse assunto é bem legal, tá bom? Então vamos continuar. Quais são os 4 ashrams? Como eu falei, na sociedade védica, aos 5 anos de idade, as crianças eram mandadas para o Gurukula, para que elas recebessem treinamento do mestre espiritual. Hoje em dia, ainda existe essa possibilidade, que é de nós nos tornarmos brahmacharis. Guardem essa palavra. O primeiro ashram é o ashram de brahmachari, que é justamente quando a pessoa faz a pergunta que o Yarley fez. O que fazer quando se é uma pessoa muito impulsiva nos dias de hoje? A melhor coisa é buscar treinamento espiritual com um mestre espiritual fidedigno. Então, a gente se torna um brahmachari. Claro, quem pode ter essa facilidade é importante, mas quem não pode, também pode viver como um brahmachari ou brahmacharini, no feminino, mas de uma maneira, assim, como é que se diz? Assim, a gente faz de uma forma adaptada. Então, a melhor maneira é nós nos tornarmos brahmachari. E o que significa se tornar brahmachari? Brahmachari tem 2 palavras. Brahma, que vem de Brahman, que significa alma espiritual, e Chari, que vem de Acharya, que significa aquilo que deve ser seguido. Então, Brahmachari literalmente significa seguir os passos de Brahman, seguir os passos da alma espiritual. E quais são as características da alma espiritual? A alma espiritual ela é Sat, Chit e Ananda. Ela é eterna, ela é plena de conhecimento e plena de bem-aventurança. Então a gente vai viver dessa forma, a gente vai focar no que tem de conhecimento transcendental, no que tem de... A gente vai se conectar ao que é eterno, como Mahamantra, Prasada, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Prabhupada, as aulas, o templo, etc. E a gente também vai buscar Ananda, que é a bem-aventurança, que é praticar serviço devocional, certo? Aí o Yarley perguntou, antigamente os brahmacharis eram celibatários de 5 aos 25 anos. Hoje em dia o celibatário também é necessário para o celibatário também é necessário para o brahmachari? Sim, é uma das características, né? Do brahmachari é que ele é celibatário, porque ele vai se desidentificar ao máximo do corpo e ele vai se conectar com essas 3 características da alma, Sat, Chit e Ananda. Então, hoje em dia, como por exemplo, eu virei brahmachari quando eu tinha 23 anos e fui brahmachari dos 23 até os 25. Então, já não precisamos mais seguir aquele protocolo de 5.000 anos atrás. Tem pessoas que são brahmacharis com 30, 40, 50, 60 anos e são brahmacharis durante muito tempo. E é isso. Então, a sua pergunta, né? O que fazer? A melhor coisa é nos tornarmos brahmacharis. Não precisa ser para a vida toda, mas para que a gente possa recolher os nossos sentidos e dessa forma a gente possa nos dedicar de forma mais fixa à consciência de Krishna. E quem não pode abandonar, quem tem dependentes, pessoas que têm grandes responsabilidades, tem até um emprego mesmo, já tem uma vida bem estruturada, não se deve de forma alguma abandonar o seu Dharma para
digamos assim, fingir um tipo de espiritualidade. Porque era isso que Arjuna queria fazer. Arjuna, ele era um guerreiro, ele era um chefe de família, ele queria fugir para a floresta e ele queria abandonar a família. Então, Krishna falou, nada disso, você é um guerreiro, você é um chefe de família, você vai ficar, você vai lutar e vai proteger a sua família. Tá, então falamos sobre o Brahmachari. Agora o segundo, a gente entra no campo de Grihasta. Grihasta é quando a pessoa ela já tem uma estabilidade mental, já uma pessoa que não está mais sendo puxada pelo modo da paixão, pelo modo da ignorância, ora tá feliz, ora tá triste, ora isso, ora aquilo, cheia de historinhas, sabe? É uma pessoa que já tem uma estabilidade. Então, a pessoa ela vai ter capacidade de ter um relacionamento, seja tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque imagina, hoje em dia relacionamento é 2 anos, pegou, aí tem aquela emoção do modo da paixão e se relaciona de forma intensa e tem vários relacionamentos, não estou criticando, tá bom? Mas é uma coisa ruim, sinceramente falando, porque isso cria muitos problemas, muitos distúrbios na mente. Então, quando a pessoa ela passa pela fase de Brahmachari, ela vai conhecer uma outra pessoa que também passou por uma fase de Brahmachari ou Brahmacharini. Isso é bem interessante que isso aconteça. Então, já vai existir uma estabilidade, já não vai ter aquele sofrimento, aquelas brigas, sabe? Aquela coisa chata, sinceramente. Então, aí vem o estágio de Grihasta. E o Grihasta, ele vai utilizar a sua família para ajudá-los e também ser ajudado para avançar espiritualmente. Um relacionamento é para isso. O relacionamento é para um casal, para um ajudar o outro a cada vez mais avançar espiritualmente. Um relacionamento tem que ser um triângulo amoroso, como o Gurudeva fala, né? Tipo, tá o marido, a esposa e aqui em cima tá Krishna. Se for só o esposo e a esposa, né, um querendo desfrutar do outro, sem espiritualidade, não vai dar certo. E quanto mais, num triângulo, né, quanto mais eles vão se aproximando de Krishna, mais eles vão se aproximando um do outro. Então, o relacionamento é para isso, e o Brahmachari aprende isso. E uma coisa interessante é que Brahmachari não é para ser assim, agora eu não sou mais Brahmachari porque eu sou Grihasta. Não, Brahmachari é para a vida toda. Tudo que a gente aprende como Brahmachari, a gente tem que aplicar na vida familiar. E isso é para sempre. Assim, eu tenho que me identificar como Sat Chit Ananda, eu tenho que me identificar como alma espiritual. Ufa, terceiro ponto. Daqui a pouco a gente está terminando. Terceiro ponto é Vanaprastha. Não é algo tão conhecido nos dias atuais. O Vanaprastha é aquela pessoa que já tem mais de 50 anos, os filhos já estão criados, os seus negócios já estão prósperos, já passou tudo para os filhos, já passou casa, passou terreno, passou bens, imóveis, já passou empresa, os filhos já estão grandes. Então, qual é a ideia? Sair da vida familiar. Só que, por conta do apego entre o homem e uma mulher, existe esse momento de interseção. É quando o casal sai juntos da vida familiar e eles vão começar a peregrinar por locais sagrados, vão começar a se conectar cada vez mais com a espiritualidade. E o quarto e último estágio da vida dos ashrams, né? Tem Varna e tem Ashram. Falamos sobre os 4 Varnas, agora são os 4 Ashrams. E o quarto ashram é o quê? É sannyasi. É quando a pessoa já realmente se desconectou da vida familiar e ela vai viver somente, simplesmente para a pregação. Ela vai se utilizar como exemplo, ela vai utilizar toda a sua vida como exemplo para dar exemplo para outras pessoas. Então, hoje em dia, os idosos, infelizmente, não sabem mais o que fazer da vida, né? E estão vivendo cada vez mais, já estão aposentados, mas não têm esse conhecimento. Eles não receberam o conhecimento espiritual e não estão tendo capacidade de dedicar sua vida 100% a repassar esse conhecimento espiritual. Aí a gente vê aquelas imagens meio famosas, né, dos idosos jogando dominó, jogando dama, né, na praça, mas eles deveriam ter se preparado a vida toda espiritualmente para chegar nesse momento e dar esse conhecimento para os mais jovens. Só que a nossa sociedade está completamente bagunçada. Então, estamos sem Varna, estamos sem Ashram, estamos sem Dharma. Então, qual é o primeiro passo para nós começarmos nossa vida espiritual?
nos situarmos em Varnashram Dharma. Só que tem um porém, não somos nós que escolhemos qual o nosso Varnashram. É o mestre espiritual, através do treinamento, que vai nos indicar. Como, por exemplo, assim, eu vou me utilizar como exemplo, né? Eu não gosto de fazer isso, mas vou me utilizar como exemplo. Eu cheguei para o meu mestre espiritual e falei para ele, né? Gurudeva, eu gostaria de ser brahmachari, quero ter essa experiência. E ele me colocou como brahmachari. E o que o mestre espiritual faz? Ele testa o seu discípulo em várias e várias atividades. Você vai fazer de tudo, desde lavar banheiro, você vai aprender a dar aula, você vai aprender tudo, assim. Foi uma época da minha vida que eu aprendi muitas e muitas e muitas coisas. E o mestre espiritual, ele vai apertando, assim, para a gente avançar, para a gente dar o máximo que a gente pode, acordando bem cedo, dormindo cedo, tendo uma vida muito regulada, comendo só praçada, e todo dia trabalhando muito, assim, uma coisa intensa, uma coisa forte. Para quê? Para que a gente... É como um estilingue, né? Para que a gente tente avançar ao máximo. Claro, se a pessoa não consegue, ele vai soltando o estilingue, mas quanto mais você é humilde, quanto mais você é maduro, quanto mais você é manso, mais o mestre espiritual ele vai esticando, esticando, esticando mesmo, vai sendo pesado, vai passando muitos conhecimentos, ele te ensina muitas coisas, e chega no momento que tem pessoas que continuam, né, como brahmacharis. O meu mestre espiritual, ele passou de brahmachari para sannyasi, ele não foi grihasta, não foi vanaprastha, ele com 21 anos se tornou brahmachari e com 27 se tornou sannyasi, e tá até hoje, né? Mas, tipo assim, no meu caso, eu conheci uma devota que também era brahmacharini, e ele viu que a gente poderia ser treinado agora para administração, que é uma coisa que brahmachari não faz, é administração. Então ele nos coloca numa administração, que é digamos assim, teoricamente, um ponto de kshatriya, né? Porque, assim, uma pessoa que é brahmana, ela tem a capacidade de se tornar sannyasi ou ser brahmachari a vida toda. É uma pessoa que tem uma mente muito estável. Mas uma pessoa que ainda está no modo da paixão, ainda tem desejos, ainda quer constituir família, ainda quer ter bens materiais, aí vai tendo outras funções. Então o mestre espiritual faz isso. Ele vai vendo onde a gente pode se encaixar e vai nos dar essa misericórdia, essa capacidade da gente trabalhar dentro da ISKCON, dentro de uma instituição, dentro de um Varnashram, e dessa forma a gente vai construindo esse Varnashram Dharma dentro da ISKCON. E Prabhupada falou, nos seus últimos momentos, nos seus últimos 3 anos de vida, que nós temos que criar Varnashram Dharma no mundo. Nós temos que fazer uma estrutura social védica, a estrutura que Krishna nos passou, para que a gente possa vislumbrar avanço espiritual para todos os integrantes da ISKCON. Então, Prabhupada, ele fez tudo o que precisava ser feito, só que ele deixou esse dever de casa para a gente. Então, a nossa meta agora, como instituição, é instituir Varnashram Dharma na nossa sociedade. E está acontecendo diante dos nossos olhos, não é uma utopia, não é, digamos assim, algo que ainda precisa ser testado para ver se vai dar certo, tipo um socialismo, tipo anarquismo, um comunismo, enfim, capitalismo, etc., que definitivamente não dá certo, mas o Varnashram Dharma é um sistema social que não precisa ser testado, porque ele já foi muito testado, dá muito certo, e vai voltar a ser, como é que podemos dizer, a ser instalado mesmo dentro do cerne social do mundo e vai beneficiar a todos. Então é isso. Deixa eu ver, o Yarley colocou mais uma coisa aqui. Falou sobre o celibatário. Sim, o brahmachari é celibatário. Aí ele falou, então, se hoje você se torna um brahmachari, precisamos ficar alguns anos como celibatários? Só para ver se eu entendi certo. Sim, exatamente. É importante isso porque o celibato ele vai trazer uma estabilidade mental. E quem que não quer uma estabilidade mental nos dias de hoje? É muito importante. E não é só a questão do brahmachari, não. Até mesmo dentro do Grihasta Ashram, como a gente chama, né? Brahmachari Ashram, Grihasta Ashram, Vanaprastha Ashram e Sannyasi Ashram. Dentro do Grihasta Ashram também existe uma regulação. E uma coisa importante é que somente o Grihasta
tem uma concessão para ter vida sexual ativa. Nem o brahmachari, nem o vanaprastha, nem o sannyasi pode ter, deve ter vida familiar, né? Porque realmente o sexo, ou a relação sexual, ela tem um cunho muito forte na nossa mente e realmente arrasta a nossa mente e não deve ser utilizada de uma maneira banal. Inclusive temos o Dhanananda aqui, deixa eu ver se ele está aqui conosco. O Dhanananda, ele é um brahmachari, está lá em Govardhana e é um rapaz muito... É um rapaz muito sincero, tá avançando muito, e lembro do dia que ele chegou, e desde então ele só tem avançado cada vez mais. É muito legal ser brahmachari, indico, usei e recomendo. Temos aqui a Cacau Pati, Hare Krishna, eu acho que a Patrícia, sempre é uma maravilhosa, o compartilhar os seus ensinamentos. Os ensinamentos são de Krishna e de Prabhupada, mas... É isso aí, Hare Krishna, Patrícia, gratidão imensa. O Bhakta Adriano botou aqui, conheço o devoto assim, devia ser no contexto ali. O Marcelo tem uma pergunta, não seria um quarteto amoroso, incluindo também Radharani nesse casamento? Com certeza. Só que Radharani, ela está acima de Krishna, né? A gente primeiro foca em Krishna, mas Radharani está lá em cima. E o Yarley colocou aqui... é uma coisa muito difícil? Não, difícil é a gente viver cheio de ansiedade, cheio de depressão. Hoje eu saí um pouco tarde, eu gosto de sair muito cedo de carro para ir na Cadeg, né, fazer compras no mercado, na feira, e cheguei um pouco mais tarde, era 7 da manhã, já estava no horário de pico, e motoqueiro xingando, e muito engarrafamento, e muita ansiedade. Difícil é viver como as pessoas estão vivendo. Na verdade, é impossível viver numa sociedade como a gente está, cheia de consumismo, cheio de desejos e ansiedade, carnaval, e toda uma baboseira, toda uma coisa chata que só leva a gente pro inferno mesmo. Porque a gente fica cheio de ansiedade, fica cheio de inveja das pessoas que a gente acha que são pessoas felizes, mas não tem. Não existe uma pessoa feliz vivendo materialmente falando. Não existe. A gente pode ver aí esses tais de cruzeiro do Neymar, um monte de coisa que está acontecendo, mas se você for conhecer essas pessoas mesmo, conversar com elas, você vai ver que elas estão cheias de arrogância, cheias de luxúria, cheias de ansiedade, e não dá certo. Muito difícil viver no mundo material. Ser Hare Krishna, né? Seguir o Varnashram Dharma, é um caminho natural. Toda a alma está buscando isso, e a gente precisa desse tipo de treinamento, precisa desse momento de entrega, necessita desse empenho, desse estudo da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, e realmente não tem outro caminho. Antigamente, antes da pandemia, a galera ainda tinha alguma esperança no mundo. Hoje já não existe mais esperança, não tem mais o que vai acontecer, que a gente vai ficar... não tem mais, a gente já aconteceu tudo o que tinha para acontecer, e agora realmente ser Hare Krishna, não tem outra. Eu, particularmente falando, saí, né, de casa, assim, numa certa idade, estou aqui até agora e não tenho um pingo de ressentimento, não tenho uma vírgula de vontade de me jogar novamente assim, em outras questões, né? É uma vida boa. Então é isso. O Yarley, né? Felicidade é estar em consciência de Krishna, né? Acho que li isso em algum livro. Sim. A Fernanda botou aqui, viver nessa bagunça que chamamos de sociedade não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. O Gurudeva tem aberto, tá certo, né? Aberto alguns templos rurais, e morar em templos rurais, assim, principalmente para quem tem família, é uma coisa muito boa. Quem puder ter essa oportunidade. Eu estou aqui na cidade agora como missionário, tentando fazer algum serviço, mas só consigo me manter mesmo porque eu tenho muito bem claro na minha mente o que eu estou fazendo aqui, né? Senão seria muito difícil. Então é isso, galera. Eu falei muito para alguém do meu tamanho.
Espero que vocês tenham assimilado alguma mensagem aí de Prabhupada. Faltou falar sobre Sanatana Dharma. Falei sobre Varnashram Dharma. Faltou falar sobre um assunto mais avançado ainda, que é Sanatana Dharma. E a gente pode tentar falar... Ah, não, amanhã... Ah, galera, amanhã é um dia muito especial. Amanhã é o dia Shiva Gita. Não, como é que se diz? Shivaratri. Isso, Shivaratri é o dia da dança de Shiva. E quem não conhece Shiva, quem quiser conhecer um pouco mais quem é essa personalidade muito famosa, que tem uma cobra enrolada no pescoço, que anda com tridente, é um cara azul, parecido com Krishna. Quem quiser saber quem é Shiva, amanhã a gente vai ter uma leitura especial aqui nesse mesmo horário, tá bom? Então amanhã a gente vai ler o Shiva Gita. Tem a Bhagavad Gita, que é a canção de Krishna. Amanhã a gente vai ler a Shiva Gita, que é a canção de Shiva, tá bom? É isso. Estejamos amanhã juntos. Então é isso, galera. Muito obrigado por todos que nos acompanharam. Já está tarde. Quem ainda não terminou a sua japa, suas voltas diárias, não precisa ser 16, mas quem está fazendo 4, 8, 10 voltas, vamos aproveitar esse último momento para fazer nossas voltas e já nos preparar para ir dormir, que amanhã tem Mangalarati, 4h30, tá bom? Então, quem puder já ir se desconectando das redes, saindo das telas, saindo dos displays, fazendo suas últimas voltas, que amanhã a gente tem que acordar cedo, tá bom? Então é isso. Hare Krishna, todas as glórias são somente a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.